Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Agora comentarmos a lição número 6. Lição que vai ser lecionada no dia 10 de maio de 2026 e tem por título O Nascimento de Isaac. Para comentar essa lição, está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o nosso irmão Cristiano. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Isso aí. Vamos fazer uma oração, irmãos. Logo em seguida daremos continuidade aos comentários. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez nesta noite. Sim, Deus. Pedimos a tua graça, o teu amor, a tua direção. Aleluia. Abra nossa mente, nos ajude, Senhor, a comentarmos essa lição, a falarmos. Jesus. E trazemos algum conteúdo aqui para os professores e professoras do nosso ministério. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, Cristiano, faz a leitura do textuário da verdade prática. Vamos lá? Texto áureo diz o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. A verdade prática. Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe de semana se encontra em Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 7. Os objetivos da nossa lição, nós temos aqui o objetivo 1, mostrar que Sara teve de lidar com as consequências da sua impaciência. 2. Refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E 3. Expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Irmão Cristiano, faz um comentário rápido aqui sobre a introdução. Muito bem. Como de costume, vamos ler a introdução. Nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que, quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. A história de Abraão, ela não começa no capítulo 12 de Gênesis. A história de Abraão e sua esposa Sara, e consequentemente Isaac, Jacó, e os seus 12 filhos, que compõem as 12 tribos, toda essa história não começa ali, simplesmente quando Deus se manifesta a Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e segue para um lugar que eu vou te mostrar. A história de Abraão, esse projeto, se inicia na mente de Deus, em seus pensamentos, em sua ideia, na eternidade. Aqui nós vemos Deus colocando em prática o seu projeto. E surge uma pergunta: por que Deus esperou Abraão ficar velho, Sara avançada em idade, para que eles pudessem engravidar e gerar um filho? Não seria melhor Abraão e Sara, na juventude, terem tido filhos? Por que Deus fechou a madre de Sara? Por que Deus colocou em Sara essa esterilidade? É proposital. Muitas vezes eu e você, nós não entendemos os planos, os projetos de Deus, mas devemos crer e confiar que Ele sabe o que está fazendo. Exato. E a resposta é que Deus ele queria
que a concepção de Isaac, o seu nascimento fosse de uma forma milagrosa e aos olhos humanos impossível de acontecer, porque essa é a maneira de Deus trabalhar. Nós conhecemos a Deus, a sua maneira de agir através da Escritura. Abraão e Sara ali, eles estavam vivendo a história, vivendo o projeto de Deus. E hoje, nessa noite aqui, enquanto gravamos essa lição, estamos aprendendo com esse projeto de Deus. E podemos dizer, então, e termos respostas a essas perguntas, que Isaac é um tipo de Cristo. Porque toda a Escritura aponta para Cristo. Exato. Cristo é o centro. E o Isaac é uma representatividade de Cristo porque a sua concepção foi milagrosa. Foi algo ilógico. Correto? Porque como um homem, dentro do nosso entendimento, nosso conhecimento, como um homem de 99 anos de idade, uma mulher de 90 anos de idade, já avançados em idade, como eles vão gerar uma criança? Aos nossos olhos, é impossível, realmente é impossível. Agora, por que eu digo que Isaac é um tipo de Cristo? Vamos para a concepção de Cristo? Quando o anjo Gabriel revelou a Maria que ela geraria o Filho de Deus? Porque você vê que tanto aqui quanto lá existe a mesma frase. Haveria algo impossível para Deus? Será que o mensageiro que estava junto com Deus lá nos Carvalhais do Mãe não era Gabriel também? Porque a mesma fala foi utilizada lá diante de Maria. Porque para Deus nada é impossível. Porque, de certa forma, Maria também questionou, mas como é que eu vou gerar? Eu não conheço varão. Então, existe um paralelo aqui entre Isaac representando um tipo de Cristo, na sua forma de ser, de que foi gerado, né? Foi algo milagroso, algo impossível aos olhos humanos. E é isso, irmão Alexandre. Perfeito. Acho que já dá para a gente Seguir aí. Perfeito, vamos lá. Entrando no ponto 1, as consequências da impaciência de Sara. Aí nós temos aqui 3 subitens. O primeiro, o nascimento e o nome do filho da promessa. O segundo, Ismael zomba de Isaac. E terceiro, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Aqui o comecinho o comentarista coloca assim, ó, quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Porque teria ele dado esse nome, foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac no hebraico significa riso. Certamente porque ante a situação da sua velhice e a de Sara, a ideia de ter um filho causava riso. Aqui, irmãos, eu quero... aí ele complementa, né, falando que Abraão também riu um momento antes, aqui no capítulo 17. E, de repente, esse riso aqui no nome do menino é justamente porque eles riram, e essa risada, como a gente já comentou nas lições passadas, tem a ver com com olhar para si próprio, olhar para nós, seres humanos, nossa fragilidade, diante da impossibilidade daquilo que é impossível para nós, a gente dá uma risada. Eu vou colocar, acho que vale a pena a gente colocar, estamos na aula aqui de professores, eu não concordo muito com essa posição. Porque se nós formos olhar o versículo, a nossa leitura, ele diz assim, o versículo 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então, o riso aqui tem a ver com a felicidade de Sara, na sua velhice, agora está como uma criança nos seus braços, de poder ter dado algo que ela esperou 90 anos, agora ela tem essa felicidade de ter dado um filho a Abraão. Então,
Minha opinião, eu acho que aqui a gente pode, na aula aí, sabe, talvez trabalhar com as duas posições, de que esse riso não é nem tanto pela incredulidade num primeiro momento, mas pela alegria de agora sim estar com a criança no colo. Então aí veio o nome de Isaac. Mas se nós vamos olhar assim, eu até vejo que a maioria dos teólogos vão muito mais para esse lado aqui da velhice, dessa risada pelo fato da falta de fé, né? Essa questão da impossibilidade ante a fragilidade humana. E aí Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Mas dados os versículos da nossa leitura bíblica em classe aqui, os 6 e 7, eu já entendo que essa risada aqui é a alegria de se ter um filho mesmo na velhice. E aí, irmão Cristiano, tem o item 2 e 3, são 2 pontos pequenos, aí eu queria que comentasse. Não, isso é correto. A real interpretação concernente ao nome de Isaac significar riso é essa mesmo. É a alegria, né? De se ter conquistado o que há muito tempo o coração de Abraão e Sara desejava e não conseguiam conquistar. Aqui nós vemos no versículo de número 6, no capítulo 21, Sara se expressando, né? Exato. Deus me tem feito riso, ou seja, Deus me fez sorrir após muito tempo de angústia, por assim dizer. É isso mesmo. Porque quando você deseja muito uma coisa e você não consegue tê-la, isso te proporciona tristeza, angústia. Mas dentro da promessa de Deus e ela cumprida, o Senhor, ele proporcionou para Sara riso. Deus, ele não olhou para aquele riso que ela cometeu de limitações, de incredulidade, por assim dizer. São 2 risos distintos, tá? É importante a gente ter esse discernimento aí. Nesse contexto aqui, Deus me fez rir. Eu estava tão triste, Deus me abençoou, exato. Deus cumpriu o desejo do meu coração, agora eu estou feliz. E quando eu contar isso para as minhas amigas, elas vão rir junto comigo. Rir da situação. Há momentos na nossa vida, Alexandre, momentos passados, que quando nós estávamos vivenciando eles, o nosso coração estava em pedaços. Só que Deus nos concedeu a vitória e hoje, se eu contar para você a minha história, partes da minha história que eu já passei, que eu enfrentei, você vai dar risada. É esse o caminho, tá? A interpretação desse contexto aqui de riso, né? O nascimento de Isaac. E aí vem esse item 2 aqui, que é Ismael zomba de Isaac, e o 3, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Aqui é um ponto importante, porque Ismael estava lá, Agar estava, a gente estudou aqui que Agar fugiu quando estava grávida, então ali podia ter eliminado o problema, mas o filho ali era de Abraão, então Deus envia o anjo, volta, se humilha, e aparentemente aquela situação entre Sara, Agar e Ismael estava tolerável, talvez adormecido, mas quando Isaac chega, aí começa de novo uma zombaria, porque o menino começa a zombar, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui, não sei, ó o filho da velha aí, eu não sei como é que ele falava, mas a zombaria dele foi algo tão sério que perturbou Sara. O comentarista ele vai deixar isso em vários momentos aqui da lição, de que aquela situação, ela foi criada por conta de uma falha de Sara e de Abraão, por eles não terem vigiado, por eles não terem crido. Então aqui, irmãos, eu quero levar esse ponto pelo seguinte: isso não deve acontecer. Nós temos que saber lidar com a nossa vida
e não criar problema para nós, mas de vez em quando o problema surge. A gente cria algum problema para nós, porque também nós somos seres humanos. Se eu falar aqui, não faça, irmão, e eu também falar que nunca fiz, nós somos seres humanos, sempre acontece. Mas aqui vamos pensar o seguinte, é necessária uma postura. Quando Sara viu aquela situação, ela tomou a postura. Ela fala, Abraão, olha, esse deita fora a serva e o menino, e o filho dessa serva aí. Pode mandar eles embora, porque isso está gerando um problema, e esse problema não pode continuar. O nosso filho vai herdar tudo sozinho, então deita fora esse menino. A visão de Sara para a resolução do problema foi esse. E aí uma coisa que a gente tem que perguntar para os nossos alunos, para nós mesmos, dada a situação que a gente passa, qual é a atitude que nós precisamos tomar para resolver um problema que nós criamos? E note que assim, aqui foi uma ação divina, uma ação de Sara. Sara decidiu isso. Mas nós vamos ir para frente que Abraão, quando vai consultar Deus, ele fala, olha, é esse aí o caminho. Não é isso, meu Cristiano? Muito bem. O que nós temos aqui, a Bíblia, ela é um manual, né? Exato. Um manual onde nós encontramos caminhos para trilharmos e termos resultados positivos, e ela também nos mostra caminhos errôneos, né? Que se nós escolhermos trilhá-los, nós vamos sofrer as consequências e, contudo, a gente, conhecendo a história bíblica, nós aprendemos. Exato. Nós estamos diante de uma novela, por assim dizer. A Bíblia, ela revela pessoas comuns, uma família comum. Por mais que Abraão foi o filho o escolhido, né? O pai da fé. Exato. Sara teve Isaac de uma forma miraculosa, como a gente já tratou aqui. Eram pessoas comuns. E diante de tudo isso, havia ali comportamentos, havia conflitos, tá? Como é que eu posso dizer aqui rapidamente? Crianças na sala de casa, bagunçando, fazendo o que não era para fazer. E muitas vezes, nós como pais, nós permitimos, Alexandre, a gente deixa a criança fazer traquinagem, a gente deixa a criança fazer bagunça. Mas para arrumar, sobra para quem? Os pais, né? Eu falo isso de experiência própria, porque minha filha, quando ela era criança, ela bagunçava muito, espalhava os brinquedos. Aí acontecia situações que o brinquedinho dela, que ela brincava, ia parar lá embaixo da cama, embaixo do sofá. Aí ela vinha chorando, papai, eu quero o meu brinquedinho e tal, foi lá para baixo, eu não alcanço. Aí o papai, eu falei para você não esparramar a caixa, falei para você não esparramar os brinquedos. Essa comparação bem simples, a gente consegue enxergar aqui. Deus, ele tinha uma promessa, Abraão, você vai gerar um filho, você vai ser pai de nações, Sara vai gerar e tal, só que está demorando, a ansiedade, né? A pressa, que foi tratada na lição anterior. Tá aqui a Agar, aqui, ó. Se deita com ela, vamos dar uma ajudinha para Deus, vamos ter filhos através dela. Olha aí a bagunça. Aí nasce Isaac, Ismael já era grande, aí a gente entra no contexto de bullying, por assim dizer, né? Hoje a gente tem essa palavra, né? Que a gente pode utilizar aqui. O Ismael fazia bullying com Isaac. Às vezes Isaac reagia, não se incomodava tanto, coisa de adolescente, coisa de jovem, mas para a mãe, para Sara, aquilo fazia ela ficar com raiva, nervosa, né? Tirava a paz dela. Isso. E tinha também a questão de Agar, né? Agar também, quando engravidou,
começou a se sentir a dona da casa, começou a se sentir superior, começou a irritar a própria Sara, né? Agora, ó, tá vendo? Eu tenho filho, você não tem. Como eu disse no início da minha fala, é uma novela aqui, né? A gente lendo assim por cima parece que aconteceu rapidinho tudo isso, mas não, foi um período, foi um período longo, né? Onde a gente chega ao ponto de Sara não dá mais, chegou no limite. Abraão, vem cá, vamos conversar. Eu sei que é teu filho, mas a gente vai ter que colocá-la para fora de casa. E aí, aproveitando já linkando com o ponto 2, que Abraão tem que tomar uma atitude, aí nós temos Isaac desmamado, a zombaria e a tristeza de Abraão. É interessante ver que é uma festa de aniversário, né? Não é aquele completar anos, mas é o desmamado, é uma festa importante, é um momento importante para aquele... Isso foi o ápice, né? Porque agora é o momento em que ele não está mais dependendo da mãe, isso demonstra a saúde da criança. Então foi um momento de felicidade, onde ele não ia, talvez, é muito difícil falar, porque o comentarista coloca que não sabe se é a idade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Moisés. Moisés ele foi criado com a própria mãe, a filha de Faraó pagou para ele, a princesa pagou para ela, para cuidar até que ele fosse desmamado. Então, quando ele foi desmamado, ele não dependia mais do leite da mãe, ele não precisava mais daquilo, ele podia viver livre e ser o filho da filha de Faraó. E aqui é algo parecido, porque talvez agora Abraão podia pegar o menino, levar para uma caça, levar ele para cuidar de alguma coisa, porque ele já não estava mais dependendo da mãe. Então ele faz essa festa, esse banquete. Só que essa festa, esse banquete, também gerou mais um motivo de zombaria, né? Talvez, juntando esse com o começo lá, foi a gota d'água que precisava para Sara falar: deita fora essa mulher com esse menino aí. Possivelmente aconteceu algum ciúme, né? Não sei se porque aqui foi zombaria, né? O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho, né? E é importante mostrar que essa expulsão, ele não foi com meia dúzia de vaca, com 2, 3 camelos, com alguns presentes. Ele saiu com uma botija de água e um pão. Né? É por isso que eu citei que esse contexto aqui, a Bíblia, ela não encobre, né? Ela não apresenta somente aqueles momentos bons, ela apresenta os conflitos. Exato. Apresenta as situações. E agora, nós, leitores, extraímos aprendizados. Perfeito. Então, a gente tem uma novela aqui, o Alexandre, irmão Alexandre, que eu estava analisando aqui, estava todo mundo errado. Ah, sim. Cada um tem a sua contribuição ali. Contribuição. Abraão, Sara, Agar, Ismael. Eu acredito que o único que era o vítima ali era o Isaac, né? Porque era o que estava sofrendo aí as perturbações, né? As irritações. Nós vemos aqui também que Agar contribuiu com essa expulsão, né? Por conta da postura dela, o comportamento que ela adotou quando ela gerou Ismael. E isso causou a Eli um desconforto na própria Sara. E foi acarretando, né, com o passar do tempo, toda essa situação. Então, quando eu falei que ela é como crianças na sala de casa, se você olhar, ficou uma bagunça terrível. E Deus, como pai, olhando tudo, permitiu que Sara tivesse aquela atitude, né? Ele falou assim: Abraão, Sara está certa, ela é sua esposa. Ouve ela, faz o que ela está falando aí.
Só que aí Abraão ficou naquela, né? Puxa vida, o Ismael também é meu filho, eu vou mandar ele embora, vou abandonar ele e tal. Como homem, como pai, como ser humano, ele teve esse pensamento. Tanto é que Deus fala, ó, fica tranquilo que eu vou cuidar dele. Tá? Eu vou fazer dele também uma grande nação e tal, para tranquilizar o coração de Abraão. Aqui já é Deus arrumando a bagunça. Que eu e você, irmão Alexandre, fazemos na nossa vida. Na nossa vida. Deus é tão bom, eu aprendo isso nesse contexto, que nas nossas bagunças sobra para Deus arrumar. E Ele é tão bom e misericordioso que Ele intervém e arruma. Só que eu concordo plenamente com o irmão, está certinho, só que existe uma posição nossa, né? Sim, sim. Isso é importante comentar, porque aquela palavra de Sara trouxe tristeza ao coração de Abraão. E aí eu volto a repetir algo que eu falei nas primeiras lições, não sei se ficou, acho que foi na lição que nós comentamos sobre o nascimento de Ismael, porque quando Sara veio com a proposta para Abraão, por mais que talvez Abraão tivesse ficado cismado ou com o pé atrás, Abraão, eu vou te dar Agar, você entra ela, nós vamos ter o filho por ela. Talvez, eu até acredito que Abraão ficou um pouco cismado, ficou meio assim, mas ele não foi consultar Deus. Não. Era algo que estava dentro da cultura, era uma possibilidade que talvez eles já vinham adiando há muitos anos, há muito tempo eles vinham adiando aquilo. É um momento onde ele não tinha que dar ouvidos ao que Sara estava dizendo. Exato. E no outro ponto, ele não queria ouvir o que Sara estava falando, mas ele teve que... Houve uma inversão aí. Houve uma inversão. Isso aqui é extremamente importante nós comentarmos na aula, porque nós estamos sujeitos a isso a todo momento. Só que a posição para resolver esse conflito foi: expulsa o menino e a mãe. Não teve jeito, não tinha outra solução. Então aí você vê que Deus arrumando tudo, colocando tudo no lugar, muito disso poderia ter sido evitado. Sim. Porque na verdade Abraão sofreu, Agar sofreu, Ismael sofreu, Isaac sofreu, Sara sofreu. E qual foi o pontapé inicial? Qual foi o ponto de partida? Foi não consultar a Deus e tomar a frente por conta da ansiedade, por conta da pressa, né? E é muito, nós comentamos isso muito bem, é muito nítido que eles estavam num momento de muita pressão, porque Abraão, a cabeça de Abraão e a cabeça de Sara, né, naquele momento, nós precisamos de um filho, porque a continuidade precisa vir, há uma promessa de Deus para isso. Então eles tinham um momento aí de pressão, o tempo estava passando, tinha muito tempo se passado, nada acontecia, não se via uma possibilidade e tal, mas o fato é que eles tomaram essa atitude e a correção exigiu-se uma posição. Isso aqui é importante nos comentarmos na sala, porque tem quando, como o irmão falou, no meio dessa bagunça toda que talvez eles fizeram, e aí vamos falar aqui porque o comportamento de Sara, o comportamento de Isaac, o comportamento de Ismael, o comportamento de Agar, ao ler as entrelinhas dentro do contexto, nós vemos Abraão numa postura muito, né? Não vou tocar nesse negócio aí não. Deixa eles se virarem. É perceptível isso. E aí eu quero falar... Meio sem saber o que fazer. Meio sem saber o que fazer. E essa muitas vezes é a postura, talvez, do homem numa casa, porque dado o contexto, os filhos com a esposa, ou ele mesmo com a esposa, algumas atitudes, às vezes nós nos encontramos numa situação que a gente não quer tomar posição. São situações que nós mesmos criamos, adentramos, por escolhas, decisões mal tomadas. Isso aí. Aí a gente se vê em uma posição de, e agora? É isso aí. Como é que eu vou arrumar tudo isso aqui? E quando veio para Abraão a postura que ele tinha que tomar, ele quis abrir mão disso, mas a ordem
E aí ele foi consultar Deus. Ainda bem que ele foi consultar Deus. E aí Deus deu a solução. É isso mesmo. Isso houve sua esposa. Então, eu não sei, irmãos, professores, professoras, mas talvez na sala, talvez as irmãs tenham que falar para as irmãs, olha, escuta seu marido, porque às vezes a mulher nessa situação de que, não, é eu que sei tudo, é eu que estou pressentindo. Às vezes ela precisa ouvir o marido. E irmãos, professores, talvez tem que falar com o marido, olha, escuta sua esposa. Dentro desse contexto, nós precisamos analisar e trazer para nós. E essa lição vai ser uma lição muito propícia, porque ela tem pouco comentário, tem pouca coisa aqui para a gente falar. Então a gente tem que lidar bem com essas crises, com o momento da crise ali, entender como adaptar isso à nossa realidade. Por exemplo, se a gente for para o ponto 3, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, mas nós temos aqui, Abraão despede Agar e Ismael. Agar e Ismael no deserto, e Deus ouviu a voz de Ismael. Então Abraão despede Agar e Ismael, mesmo com a tristeza, mesmo com a dor, ele viu, tem que mandar. Aí nós não podemos fazer a pergunta, mas Abraão não poderia ter mandado ele com mais coisas, não? Sim. Ter mandado uns... Abraão tinha muita coisa, irmão. Ele podia ter mandado uma cabana, mandado uma tenda, toda uma estrutura, né? Para eles poderem... Manda uma tenda, vou te mandar aqui uma tenda, um jumento, pelo menos um jumento para ajudar vocês a carregar as coisas. Está aqui um pouco mais de comida. Não, mas ele ele despede com um pão e um odre com água. Literalmente aquilo, é um pouquinho da sua sobrevivência. Aqui tem um significado muito grande, porque nessa situação, aqui significa que Ismael, ele não teve direito a nada da herança. Ele não teve direito a nada da herança. Ele foi feito ou planejado para ser o herdeiro e acabou saindo sem nada da herança, justamente porque ele foi fora da promessa. Isso aqui tem um conteúdo muito importante da gente parar, pensar um pouquinho e avaliar a nossa vida. Quem não é herdeiro não tem direito a nada. É isso aí. Mas quem é o herdeiro tem direito a tudo. Então podemos extrair aí algo valioso. Sim. Porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós éramos como Ismael, sem direito a nada. Por conta da lei, né? Por conta do pecado, né? Mas através de Cristo, exato, nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com Ele. Agora nós temos direito. E inclusive é interessante, irmão, falando isso, que Paulo, quando vai fazer a comparação entre Sara e Agar, ele, nesse sentido, ele coloca a nação de Israel como a serva egípcia, que é a carne. Sim. E a igreja como a promessa, descendentes de Sara. Então, para os irmãos verem como isso aqui é importante. Só que, mesmo Ismael tendo saído sem nada, ele não saiu sem uma promessa. E Deus se lembrou da promessa, porque enquanto eles estavam no deserto, a água acabou. É porque aí nós vemos a misericórdia de Deus. Deus colocando as coisas no lugar, vemos que foi resolvido um problema. Exato. Agar e Ismael não estariam mais debaixo do mesmo teto de Sara. Resolveu um problema. Foi um alívio para ela. Exato. Só que quando terminou um problema, começou outro. E esse outro problema aqui, Abraão sai de cena, Sara sai de cena, só sobra Agar e Ismael. Agora ali, eles estavam entregues à própria sorte. Eles estavam sozinhos, eles estavam no deserto, eles estavam com pouco tempo de vida. Aí, se Deus não faz nada, Deus é cruel. Se Agar morre, se Ismael morre, poxa vida, que Deus é esse? Mas Deus não é assim.
Deus ele não abandona, o homem abandona, Sara mandou embora, só deu um pão e um pouquinho de água, né? Mas o Senhor, aqui, Deus ele intervém, ele se manifesta a Agar. Ó, Agar, eu vou agora arrumar a sua bagunça. Agora eu vou colocar as coisas no lugar na tua vida. Abraão já foi, Sara já foi, você está aqui. Agora eu vou cuidar de você. Você não vai morrer, tá? O menino vai sobreviver. O texto fala que Deus ouviu o choro do menino, fez com que ela enxergasse ali uma fonte de água. E o Senhor ainda cumpriu a promessa que ele havia feito, tanto para Abraão quanto para a própria Sara. E aqui, irmãos, tem um ponto importante. Eu acho que às vezes nós ficamos presos no passado, ficamos presos em alguma falha nossa. E isso aqui mostra quanto Deus está preocupado conosco, e mesmo diante de nossas falhas, nossas bagunças que a gente arruma, nós temos ainda mais uma chance. Nós temos uma forma. Eu vou usar aqui a comparação bíblica, porque se nós somos filhos de Abraão, Deus ele está do nosso lado, está nos olhando. É muito claro quando diz que quem chorou foi Agar, mas diz a Bíblia que Deus ouviu a voz do menino, porque a promessa estava no menino, não na Agar, né? Esse contexto. Sim. E Deus, ao ouvir a voz de Ismael, ao ouvir aquela situação, ele mandou um anjo. E é interessante porque olha só como são as coisas. O anjo, quando veio falar com Agar, Agar, não, fica tranquila, a promessa é essa, Deus vai multiplicar, vai dar força para esse menino, ele vai ser contra todos contra ele, então ele vai ser lutador, guerreiro, papapá. Agora levanta a sua cabeça e vê que tem água ali. Sim. Mas não tinha. De onde surgiu aquela água? Então Deus, ele prepara o caminho, mas nós precisamos nos colocar nas mãos dele. Então fale com seus alunos, suas alunas. Às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo problemas, dificuldades, e parece às vezes fomos nós mesmos que compramos aquilo, mas Deus tem uma solução para o seu aluno. Deus tem uma solução para você, professor. Então, vamos usar essa lição para mostrar que Deus está preocupado conosco, Ele nos olha, Ele nos observa, Ele nos vê, Ele tem o caminho certo. Só que às vezes a gente também está tão preso ao problema que nós esquecemos de olhar para Deus. Agar não conhecia o Deus de Abraão. Então bastou a ela colocar o menino longe e chorar e só esperar a morte dos dois. Mas nós conhecemos quem é Deus. Nós conhecemos Cristo. Então nós não podemos ficar presos numa situação, não. Nós temos que buscar a Deus e em Deus teremos a solução. Certo, irmão Cristiano? A vontade de Deus é sempre se revelar ao homem, independente da circunstância. E quando Deus se revela ao homem, sempre, na maioria das vezes, é em uma circunstância difícil. Exato. Salvo os momentos em que Deus, dentro do seu projeto, dentro do seu plano, ele se apresenta em momentos de tranquilidade. Mas a vontade de Deus sempre é se revelar ao homem como Deus e como aquele que pode intervir nos nossos momentos de angústia. É isso aí. Tem um texto aqui que eu acho que é extremamente importante falar. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e ele continua socorrendo no presente. Então aqui não tem uma exclamação, não tem uma interrogação, aqui é uma afirmação. É real isso. Para finalizarmos, eu vou ler aqui a conclusão, diz assim: finalizamos essa lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu.
Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e o seu filho Ismael. Amém, meus irmãos? Espero que a gente tenha comentado aqui possa ajudá-lo no preparo da sua aula. Mais uma vez eu dou incentivo, ore a Deus, busque ao Senhor. Entenda um pouquinho como é a sua sala, como é cada aluno, como aplicar essa lição da melhor forma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te dará a direção. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Até a próxima.